Quase 3 anos após o assassinato do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino é preso em São Paulo. Turquia diz que não aprovará a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN. E você vai ver também. Em 3 semanas, os casos de dengue crescem 40% em todo o país. Indústria brasileira vai qualificar quase 10 milhões de pessoas até 2025. A semana promete ser gelada em várias partes do Brasil e especialistas alertam para os cuidados com a pele. Eclipse total da Lua, também conhecido como Lua de Sangue, foi visto em todo o Brasil, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Paulo Cupertino foi preso hoje na zona sul de São Paulo pelo assassinato do ator Rafael Miguel. O crime ocorreu em 2019 na frente da casa da namorada de Rafael, Isabela, filha de Cupertino. De acordo com o Ministério Público, Paulo atirou 13 vezes em Rafael, na época com 22 anos, e nos pais dele por não concordar com o relacionamento do casal. O empresário estava na lista da Interpol como o criminoso mais perigoso de São Paulo, foragido há 3 anos. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. E mudando de assunto, um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, mostra que em abril o impacto da alta da inflação segue maior para a população de renda mais baixa, embora o fenômeno tenha sido detectado em todos os grupos analisados. No segmento de renda alta, maior que R$ 17 mil por domicílio, a inflação foi de 1%. Na outra ponta, para a renda muito baixa, menor que R$ 1.700, a variação foi de 1,06%. E agora uma boa notícia para a retomada da economia brasileira no cenário pós-pandêmico. O país deve abrir cerca de 635 mil vagas temporárias de trabalho no segundo trimestre de 2022. A previsão é da Associação Brasileira de Trabalho Temporário. A projeção até junho é 15% maior do que o total registrado no ano passado, quando foram abertas cerca de 553 mil vagas. A previsão leva em conta o relaxamento das restrições em relação à pandemia de Covid-19 e a retomada econômica. A Acertem pressupõe ainda que o terceiro trimestre deve puxar as contratações neste ano, com destaque para as vagas abertas na indústria, no agronegócio e nos serviços prestados às famílias. O panorama em 2021 e no primeiro trimestre deste ano já tinha sido animador. No ano passado, foram geradas mais de 2 milhões de oportunidades com tempo determinado no Brasil, segundo a associação. Em 2022, as contratações nesta modalidade seguem aquecidas. O primeiro trimestre deste ano somou mais de 770 mil vagas temporárias. Apenas no mês de março, foram mais de 280 mil oportunidades. Neste tipo de modalidade, o contratado tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela lei. Entre eles estão inclusos pagamentos de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. 8% do total da remuneração é retida no FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria. O colaborador pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. O trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos junto ao INSS, como auxílio-doença. E olha só que bacana, a indústria brasileira vai qualificar quase 10 milhões de pessoas até 2025.
A projeção foi divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira e feito pelo Observatório Nacional da Indústria e tem por finalidade identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a formação de profissionais de base industrial no país. Segundo o levantamento, o Brasil precisa qualificar 9.600.000 pessoas até 2025 para atender necessidades projetadas pelas indústrias, de forma a repor inativos, atualizar funcionários ou preencher as novas vagas programadas para o setor. Deste total, 2 milhões precisarão de qualificação visando a formação inicial para a reposição de inativos ou para o preenchimento de novas vagas. Os 7.600.000 restantes serão via formação continuada para trabalhadores que precisam se atualizar para exercer funções. De acordo com a entidade, essas projeções têm por base a necessidade de uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia produtiva que tanto influenciam e transformam o mercado de trabalho. As áreas com maior demanda por formação são as que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em segurança do trabalho, técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento e profissionais de metrologia. Por exemplo, metal mecânica, construção, logística e transporte e alimentos e bebidas. E vamos falar agora sobre o número de casos de dengue que disparou no Brasil. E o reagente usado para fazer o exame que confirma a doença está esgotado na rede pública e privada. De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega de novos kits para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika está prevista para junho, mas os insumos para tratamento têm sido enviados. Segundo o último boletim epidemiológico federal, as notificações prováveis triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi de 146,5%, passando de 307.133 para 757.068 casos. As notificações à União pelos municípios e estados subiram 56,7%, de 542.970 para 850.657 pacientes, e os confirmados aumentaram 65,7%, de 254.836 para 422.342. O Ministério da Saúde recomenda que os casos de dengue sejam confirmados por critério laboratorial ou por critério clínico epidemiológico. Para as localidades onde não for possível fazer exames laboratoriais, a recomendação é seguir os protocolos de diagnóstico por critério clínico, notificando o caso suspeito com o diagnóstico por critério clínico epidemiológico. Em São Paulo, o número de confirmações de dengue manteve-se estável, mas os óbitos subiram de 41 para 77, representando um aumento de 87,8%. O estado registrou em 2022, até 2 de maio, 107 mil casos de dengue contra 104 mil casos no mesmo período do ano anterior. A Secretaria de Estado da Saúde paulista disse que encaminhou ofícios para o órgão federal para envio de novos testes, mas não houve sinalização de nova entrega e que a aquisição e distribuição dos testes para a detecção da dengue são de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo ao governo estadual apenas redistribuir o item. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. Outra semana começando, mas moradores da zona norte do estado continuam enfrentando o mesmo problema de confronto entre criminosos.
Nesta segunda-feira, moradores da região do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, tiveram mais uma madrugada de tiroteio. Os confrontos com criminosos do Morro São João, do Engenho Novo, que disputam o controle dos pontos de tráfico de drogas, chegam ao 6º dia. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, passou o sábado em operação na comunidade, mas no domingo não houve movimentação policial, o que favoreceu o reinício dos confrontos entre os criminosos, principalmente na parte alta do morro, por volta das 10 horas da noite. O intenso tiroteio começou na última quarta-feira e os que vivem na região estão aterrorizados e não sabem mais o que fazer. Na quinta-feira da semana passada, um catador foi atingido por um tiro na perna e acabou não resistindo, porque as equipes de socorro não conseguiram entrar na comunidade. Para conter e inibir os criminosos, a Polícia Militar informou que um helicóptero da corporação sobrevoou a região na manhã de hoje. E a semana começa com mais uma estação do BRT fechada. Os passageiros do corredor Transcarioca do BRT Rio são prejudicados por um incidente. Segundo a Mob Rio, empresa da prefeitura que gerencia e opera sistemas na região do Rio de Janeiro, a estação Vila Queiroz está temporariamente fechada devido a um incêndio. O fogo teria começado na rampa externa de saída de emergência e se alastrou pela estação. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e somente a perícia poderá determinar as causas do incêndio. Em nota no Twitter, a empresa informou que os passageiros devem realizar o embarque e desembarque nas estações Otaviano ou Vaz Lobo. A estação permanecerá fechada até que os reparos da estrutura sejam concluídos. Agora vamos falar sobre vacinação. A partir de hoje, a vacinação contra a gripe na cidade do Rio terá uma nova fase. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os cariocas com idade entre 40 e 49 anos, que têm comorbidades e outras condições que sejam consideradas especiais, terão o direito de tomar a dose. Para ser imunizado, será necessário apresentar um comprovante que ateste a comorbidade ou tal condição especial. Maria Alice e Juliana, vamos ficar atentos para não perdermos os prazos. Eu fico por aqui. Ótima semana a todos. Obrigada, com certeza, Anderson. Uma ótima semana para você também. Ótima noite, Anderson. E veja a seguir. A semana promete ser gelada em várias partes do Brasil e especialistas alertam para os cuidados com a pele. E ainda, eclipse total da Lua, também conhecido como Lua de Sangue, foi visto em todo o Brasil. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E notícias agora da guerra. Integrante da OTAN, a Turquia afirmou desaprovar a entrada da Suécia e Finlândia na Aliança Militar do Atlântico Norte. Enquanto isso, na Ucrânia, os soldados comemoraram a reconquista da segunda maior cidade do país e o controle de parte da fronteira com a Rússia. Diante da invasão da Ucrânia, Suécia e Finlândia abandonaram a neutralidade militar e agora querem ficar sob a proteção da OTAN. Mas o que tudo indica, isso não vai acontecer. A entrada na aliança requer consentimento unânime dos 30 países membros do bloco militar. O líder de um desses estados, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou que se opõe à entrada dos países nórdicos no grupo. A Suécia suspendeu venda de armas para a Turquia desde 2019 devido à operação militar de Ankara, sede do governo turco na Síria. Em resposta, a Turquia afirma que deverá bloquear a expansão da aliança aos dois países, acusando-os de abrigar grupos terroristas, incluindo militantes curdos. Não diremos sim àqueles países que aplicam sanções à Turquia para se juntar à Organização de Segurança OTAN. Preciso dizer algo muito claro e aberto. Nenhum desses dois países tem uma posição clara contra as organizações terroristas.
O presidente Putin disse hoje que a Rússia não tem problemas com Finlândia e Suécia, mas que a expansão da aliança militar em seu território exigiria uma reação imediata de Moscou. Enquanto isso, o Ministério da Defesa ucraniano afirma que as tropas invasoras foram expulsas de Kharkiv e dos vilarejos nos arredores da cidade, que fica a 30 quilômetros da Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky elogiou o desempenho das tropas. Aos rapazes de Kharkiv, Batalhão 227, agradeço muito a vocês em nome de todos os ucranianos, de todos, da minha família. Minha gratidão não tem fronteiras, desejo saúde, se cuidem, cuidem de suas famílias, muito bem e obrigada a todos os soldados como vocês. І всім таким, як ви, воїнам, дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні! O secretário-geral da OTAN afirmou que a Ucrânia pode vencer a guerra porque a invasão russa não está saindo como foi planejada por Vladimir Putin. Após 3 décadas, o McDonald's anunciou hoje que vai se retirar totalmente da Rússia. A rede de fast food dos Estados Unidos, que emprega 62 mil funcionários na Rússia, apontou para a crise humanitária causada pela guerra, dizendo que manter seus negócios no país não é mais sustentável nem é consistente com os valores da empresa. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira em sessão instável, com investidores replicando aí a volatilidade externa e a falta de direção comum nos mercados globais de moedas. A moeda norte-americana caiu 0,14% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira, beneficiado pela alta de ações ligadas às commodities. O índice subiu 1,22% e encerrou a 108.233 pontos. E mudando de assunto, esta semana promete ser gelada em várias partes do Brasil. A previsão é de frio intenso, chuva congelante e até neve em algumas regiões. Pois é, e nesse clima, além de manter o corpo aquecido, é preciso ter cuidados especiais com a pele. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho, que parece um ursinho. E é bom se preparar mesmo, porque os termômetros devem despencar com a chegada de uma massa de ar polar, como explica o especialista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Sistemas se organizarão e provocarão chuvas intensas entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde vai trazer chuvas volumosas e também aí com possibilidade de queda de granizo em áreas aí do sul, do Mato Grosso do Sul, oeste, do Paraná e também sudoeste aí de São Paulo. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente aí para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né?
e também com muito sol, frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante, e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo, e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Os pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito, alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. Vamos nos preparar, né, Ju, para esse frio. Com certeza. E olha só, entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira, espectadores da América Latina, inclusive daqui do Brasil, acompanharam o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. O fenômeno também é conhecido como lua de sangue. Fãs de astronomia se reuniram em vários países no domingo para observar como o satélite da Terra deixou para trás seu brilho diário para assumir tons avermelhados. As nuvens de Buenos Aires ameaçaram impedir a visualização do fenômeno, popularmente conhecido como lua de sangue, mas não conseguiram ofuscar o espetáculo. O eclipse lunar é um dos fenômenos mais simples e ao mesmo tempo mais impactantes da natureza. Você vê a lua cheia normal e de repente uma sombra escura começa a aparecer por 1 hora, que é a sombra da Terra. Após esse tempo, a lua está completamente eclipsada. Ela assume uma cor vermelho alaranjada por mais 1h30, o que é chamado de totalidade do eclipse. E depois, a outra hora em que a lua começa a subir e a recuperar o brilho que tinha inicialmente. No Chile, cerca de 140 pessoas se reuniram para ver o eclipse do planetário da Universidade de Santiago, com direito a um céu limpo. As condições foram dadas para que da Lua a Terra bloqueie a luz do Sol e passe apenas a luz que atravessa a borda da Terra, o que é semelhante a quando se vira um pôr do Sol na Terra, que parece laranja ou vermelho. A Lua só está recebendo a luz do pôr do Sol, por isso, nessa hora, quando está cheia, fica vermelha ou laranja. O fenômeno geralmente ocorre 2 vezes por ano, quando a Terra fica em uma posição em que bloqueia parcialmente a chegada dos raios do Sol à Lua, quando ela está na fase cheia. Eu consegui ver um pouquinho, você viu, Ju? Não, eu não consegui, mas no próximo eu não vou perder. É muito bonito, hein? É isso aí, Ju. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e ótimo início de semana. Obrigada pela companhia.